porque a Suprema Corte abriu o primeiro inquérito sobre a farra do INSS, as fraudes e desvios, principalmente na folha de pagamento de pensionistas e aposentados, um esquema que veio à tona recentemente. E a Luísa Martins traz informações para a gente. Luísa, o fato da investigação ter sido aberta na Suprema Corte pode indicar o envolvimento de autoridades com foro privilegiado? É isso mesmo, Uribe, boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Foi aberto, sim, o primeiro inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal em relação a essas fraudes no INSS e quando um inquérito fica no Supremo, isso sinaliza o envolvimento de pelo menos uma autoridade com o chamado foro por prerrogativa de função. A gente não sabe quem é essa pessoa, estamos aqui no esforço de apuração para descobrir, porque o inquérito tramita em segredo de justiça, mas a gente sabe que as autoridades com foro são deputados, senadores, presidente da República e vice, ministros, né, de outros tribunais superiores, embaixadores, por exemplo. Então, pode ser que tenha um envolvimento de alguma dessas autoridades que tem a prerrogativa de foro no STF e tenha algum tipo de participação no esquema de desvios, né, desses descontos feitos indevidamente nas aposentadorias e pensões. É claro, Uribe, que existe uma série de ações, né? Muitas ações tramitam nas instâncias inferiores a respeito desses descontos indevidos. Tem a própria investigação mãe, digamos assim, que é feita pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União, mas este é o primeiro inquérito que fica tramitando especificamente no Supremo em razão do envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado, né? Como se convencionou chamar. E está tudo sendo investigado pela Polícia Federal também e sob a relatoria ali, sobre o comando do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli até escreveu em um despacho que ele assinou ontem, falou brevemente sobre a existência de um procedimento sigiloso que já tramita no seu gabinete e no âmbito do qual ele teria feito ali um pedido, né, uma providência para que a Polícia Federal mapeasse outros possíveis inquéritos que podem, outras possíveis investigações que podem ter correlação com esta que foi aberta. Além disso, Uribe, Tainá, Toffoli já é o relator daquelas ações mais amplas, né, que foram ajuizadas, aquela ação mais ampla que foi ajuizada pela Advocacia Geral da União, em que o governo federal pede a suspensão de todas as ações que tramitam contra a União em razão dos descontos ilegais nas aposentadorias e nas pensões, né? Ontem até o ministro rejeitou esse pedido para suspender todas as ações, apenas deferiu ali o pedido para que o prazo de prescrição dessas ações seja suspenso, né, para garantir que haja devidamente a prestação dessa justiça a quem acionou uma ação, a quem ajuizou uma ação judicial buscando esse ressarcimento, mas ele preferiu marcar uma audiência de conciliação antes, está prevista para acontecer na próxima semana, para que o governo, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal e o próprio INSS, é claro, possam chegar ali a um acordo sobre o que fazer com esse imenso volume de ações que tramitam na primeira instância. São mais de 65 mil ações envolvendo uma cifra que quase ultrapassa ali R$1 bilhão. Então, o governo, claro, está preocupado com o impacto disso para as contas públicas no futuro e já mapeia aí os danos e conta com uma ajuda, digamos assim, do Supremo para resolver, né, esse dilema orçamentário para o ressarcimento dos aposentados. Mas há agora, oficialmente no Supremo, um inquérito sigiloso que tramita e que envolve uma autoridade com foro envolvida nesse esquema de desvios no INSS.